Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um culto coletivo, hoje, dia 11 de outubro de 2020, o culto da nossa escola de estudo da Palavra de Deus, o culto dominical. Pela manhã, vamos então celebrar o Senhor. Vamos pedir a Carlos e Maíse, vão orar pedindo a graça de Deus pela nossa caminhada de adoração ao Senhor através de Jesus. Vamos ouvi-los. Graça e paz, igreja. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar pela abertura do culto de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, desde já o Senhor quer agradecer pela oportunidade, ó Deus. Vamos orar, Deus, pela palavra que será ministrada hoje, ó Deus, pelo pastor Jair, ó Deus, e que seja, ó Deus, uma palavra de encorajamento, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, para que nós venhamos, Deus, estar ligados na Tua palavra, ó Deus. Essa é a minha oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos Carlos e Maíse, Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero vos encorajar, mostrando agora as reuniões das terças-feiras, a última reunião que tivemos presencial, e agora então nós temos aqui um convite a você que puder e não está fora do grupo de risco, acima de 60, ou que está com sintomas, ou também está a partir dos 12 anos, às terças-feiras esteja conosco. Temos então essas imagens aqui das terças-feiras. Eu quero agora mostrar algumas imagens também do retorno presencial lá do culto de Camaçandi, dia 7/10. Aqui agora vocês vão ver algumas imagens já dos irmãos congregando em Camaçandi. Lembrando que Camaçandi a gente volta presencialmente sempre às quartas e aos domingos à noite. Hoje à noite, por exemplo, eu estarei com os meus amados irmãos celebrando aí esse culto na noite de hoje. Para os irmãos daqui presencialmente, a gente está estruturando toda a parte de som para a gente então voltar a fazer os cultos presenciais. Então, essa semana a gente está dando uma força maior, trabalhando um pouquinho mais para que isso aconteça. Espero em Deus que até antes do dia 20 aí a gente consiga fechar toda a parte de estrutura de som para que a gente possa voltar aos trabalhos presenciais, tá certo? Os irmãos aqui do templo local. Quero convidar a todos a sempre terem a caminhada de oração, relógio também de oração, também a mesma proposta com o guia de leitura da palavra diariamente, ler Bíblia, fundamental para crescer na fé. Lembrando que temos sempre os plantões na igreja. Segunda-feira, esse feriado, não teremos plantão aqui. A gente, inclusive, talvez vai estar fazendo alguns trabalhos voltados exatamente para a questão de estruturação e instalação do som. Então, na segunda-feira, não teremos expediente para os amados irmãos, em virtude desse trabalho. Mas se alguém, de repente, quiser vir, vamos estar aqui num trabalho de estruturação final, tá certo? Nessa segunda-feira que é o feriado. Bom, então, quero agradecer aos amados irmãos pela a devolução dos materiais de alimentos. Continue trazendo para que a gente continue também abençoando as famílias que estão cadastradas. É muito importante que os irmãos continuem trazendo para a gente não diminuir a quantidade de famílias, pelo contrário, se pudermos aumentarmos mais ainda, tá certo? Deus abençoe meus amados irmãos e que estão fazendo isso, aqueles que não podem também, Deus abençoe, em virtude da sua caminhada, a gente entende todo o processo. Quero então agora trazer o encorajamento aos meus amados irmãos nesse domingo pela manhã, celebrando o nosso Deus e engrandecendo o seu santo nome. Eu vou fazer hoje aqui, a gente vai botar a relação dos nomes dos irmãos aqui e vamos orar agora por você, pedindo a Deus que fortaleça a sua fé e encoraje o seu coração. Deus, obrigado pela vida desses irmãos. Fortaleça a fé e os corações de teus filhos. Ajude-os a caminharem durante toda essa jornada, esse momento de pandemia, sem perderem a fé exclusiva em Jesus e sem deixarem de adorar única e exclusivamente Deus e o Cordeiro. Ó Deus, através do Cordeiro, nós te glorificamos e te exaltamos pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos agora os irmãos que estão enfermos e também alguns que são os seus familiares.
Esses dias, na última quarta passada, faleceu o irmão Brás. Irmão Brás, ele é o tio de Joína, o irmão da nossa irmã Dudu, tio também de Joséita, de Joseneiga, de Jorge, esses irmãos lá daqui também, que moram aqui em Valença, mas os outros irmãos moram em Taperoá. Vamos orar por eles, pedir a Deus que sustente a família aí de Brás. Nós temos outros irmãos, temos Léo lá de Camaçandi, nós temos também a irmã Nilfa. Hoje eu quero acrescentar Gilmar e família. Pedir a Deus que abençoe todos esses nomes aqui. A irmã Auristela e a irmã Alfa esses dias também pediram para que orássemos por uma criança que fez uma cirurgia no olho, já tinha perdido um olho e estava prestes a tirar o outro olho com algum problema que surgiu essa criança, parentes ou conhecidos dele lá. Vamos orar. Eu não sei o nome da criança, porque lá no aviso ela só colocou uma criança que eles conheceram que estava com esse problema. Então vamos pedir a Deus e Deus conhece, sabe tudo, vamos pedir a Deus que abençoe esses irmãos e todos esses casos aqui. Vou convidar nosso irmão Binho, ou Marinaldo, conhecido também como Marinaldo, nome Marinaldo, conhecido como Binho. Ele vai orar agora por os enfermos e seus familiares. Vamos ouvi-lo. Ó Deus santo e poderoso, diante de Ti, Pai, nós te pedimos o Teu Santo Espírito, Senhor, ao Senhor conduzir cada pessoa, Pai Santo, que passa por cada situação, Pai. Obrigado. E que o Senhor entre com a ação do Teu Santo Espírito e que haja conforme a Sua vontade, Senhor, conforme o Seu querer, Pai. Amém. Cada enfermo, ó Deus, que o entrego nas Tuas mãos santas, poderosas, que nós temos um Deus que é verdadeiro, puro e perfeito. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Amém. Te adoramos, te exaltamos, Senhor, pela sua fidelidade sobre a sua igreja, Pai. Deus, no nome de Jesus, toma esta pessoa também que eu não conheço, que, ó Deus, que o Senhor trate, Senhor, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Esta pessoa que está com um problema de visão, Pai. Amém. Que o Senhor esteja sustentando, Senhor, alimentando conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Pai. Amém. Que nada foge do seu controle, Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Essa é a minha humilde oração que eu te faço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Nós vamos prosseguir. Agora nós vamos também orar agradecendo a Deus pelos irmãos que receberam as bênçãos do Senhor em sair daquele estado crítico. Quero agradecer também, colocar aqui hoje a esposa de um colega nosso do Prega Palavra, o diretor executivo, pastor André, fez uma cirurgia, já está em casa, e vamos orar também agradecendo pela irmã Simone. Vou pedir a Genilson que possa vir orar. Aliás, eu vou pedir a Marcelo que venha orar por gratidão por esses irmãos que receberam a alta, saíram de hospitais, saíram de casos de Covid, estão melhor agora. Vamos agradecer a Deus por isso. Graças e paz, meus irmãos. Oremos. Deus Santo e Pai amado, nós aqui, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos, Senhor, pois sabemos e cremos em nosso coração que o Senhor tem respondido às nossas orações, às nossas petições. E sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas o Senhor tem nos agraciado com muitas bênçãos, com muitas dádivas vindas dos céus, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos acompanha a todo momento. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo perdão que tem concedido aos Teus servos. E assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Marcelo. Queridos, vocês estão fazendo aniversário esses dias, vários irmãos. No dia 11, nós temos Josafá de Jesus. No dia 13, Marcelo Santos da Anunciação. O nosso irmão Marcelo vai fazer terça-feira mais um aniversário. No dia 15, Tereza de Camaçandi, nossa Tereza do Nascimento. No dia 15 também, Maria das Dores de Jesus dos Santos. E no dia 17, Silvanete Souza da Silva. Então, esses são os irmãos que fazem aniversário de 11 até 17 no decorrer dessa semana. Vamos orar agradecendo pela vida desses irmãos.
Obrigado, Deus, pela vida de cada um de teus filhos. Santifique-os na tua palavra e dirija-os cada dia de sua existência permitida pelo Senhor aqui na terra, na tua presença, fortalecendo seus corações. Que o desejo diário deles seja, de fato, um desejo de viver a tua presença e glorificar o teu nome. Por meio de Jesus, nós oramos agradecidos pela vida desses irmãos. Amém. Bom, queridos, eu quero então agora agradecer a Deus aos irmãos que nos visitam no canal. Temos vários irmãos que visitam a gente no canal. Quero pedir inclusive a você agora, que está no chat e que já sabe utilizar ou utiliza com facilidade, dê as boas-vindas aos irmãos que chegam no canal, sejam aqueles que já são acostumados. Nós temos Alfa, a Auristela, nós temos aí também Laís, e temos José Eduardo, Aline, temos vários irmãos que são bem-vindos. Tem alguns até que não participam do chat, mas estão lá presentemente. Então sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Deus console e fortaleça vocês nesta caminhada cristã. Bom, quero agora prosseguir e a gente lembrar a nossa caminhada de missões estaduais. Durante todo o mês de outubro, a gente está na campanha de missões. Convoco os ministérios de homens, mulheres, mensageiros, embaixadores, infantil, a congregação de Camaçandi também, a levantar a sua oferta missionária para mantermos o projeto de missões estaduais. Os batistas da Bahia Unidos celebram, então, um momento de juntos levantarem ofertas, oram juntos pelos missionários nos campos baianos. O tema desse ano é Eu Creio, baseado lá em Marcos 9:23. Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Na verdade, esse texto está falando de momentos onde Jesus demonstra a sua autoridade messiânica. E nesse contexto, para que as pessoas entendessem que ele era o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele é apresentado naquele contexto e também hoje nós o apresentamos. Para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Por isso que precisamos levar a todo o campo baiano o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo, para que pessoas sejam restauradas e adorem a Deus, refletindo a sua glória e espalhando a sua imagem através de Jesus. Por isso, queremos nesse instante pedir a nosso irmão David. Ele vai vir aqui à frente e vai orar pelo projeto de missões estaduais, missionários, ofertas que vamos levantar aqui, as ofertas dos batistas baianos em todo o cenário da Bahia. Vamos acompanhá-lo nesta oração. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez elevamos nossas vozes ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Pai, neste momento pedimos ao Deus que o Senhor continue abençoando teus filhos e filhas que têm pregado o teu evangelho espalhado pela face da terra, Pai. Obrigado pela fidelidade de teus servos, diante das suas dificuldades que eles têm, mas eles continuam pregando a tua palavra. E nesse contexto, nesse momento que a gente está na campanha, que é a questão estadual, peço a Deus que abençoe teus filhos nessa caminhada. Amém. Peço também ao Pai que o Senhor ajude também teus filhos e filhas a se envolverem na contribuição também, para juntos arrecadar recursos para ajudar esses irmãos que estão no campos missionários, longe de seus familiares, atuando para que a tua palavra chegue ao coração de cada uma daquelas vidas que necessitam ouvir a tua palavra. Amém. Pai, obrigado pela tua fidelidade. Fortalece teus filhos nessa caminhada a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Obrigado, irmão David. Nós vamos prosseguir celebrando o nome do nosso Deus com as partes litúrgicas nesse contínuo culto de louvor e adoração ao Senhor através de Jesus Cristo. Nós vamos então vê-los, tanto Genilson como David aqui, nos conduzindo nessa proposta. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos à chamada à confissão. A leitura bíblica para esse momento é Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz: Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Deus soberano, Deus eterno, justo, fiel e perfeito. Culpado e pecadores somos nós. O Senhor é perfeito,
é limpo, mas o Senhor é misericordioso. Por isso, confessamos as nossas culpas diante do Senhor, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos falhos e reconhecemos também a grandeza da tua misericórdia. E diante dela, pedimos perdão ao Senhor para cultuarmos e celebrarmos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada adoração. A leitura bíblica se encontra em Salmo 95, versículo 1. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco os textos. O texto de Salmo 95, versículo 1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. O salmista, alegre, feliz e satisfeito, canta e celebra ao Senhor. E assim nós vamos também cantar ao Senhor, Maranata. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração e vamos agora juntos declarar o nosso desejo de que o Senhor venha nos buscar, venha cumprir o seu propósito como o Pai lhe ordenou. Louvemos ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Mais uma vez, meus amados irmãos, a graça e a paz. Vamos continuar adorando nosso Deus. E esse momento vai ter um momento de oração, de louvor, reconhecendo esse Deus que é grandioso, soberano sobre nossas vidas. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, louvamos teu santo e poderoso nome, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. A tua misericórdia, Pai, é grande sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado a cada dia que você cuida de cada um de nós, Pai. Obrigado, Deus, porque a cada dia você tem nos orientado, a cada dia o Senhor tem cuidado da nossa caminhada, Pai. Obrigado, Pai, por este amor que o Senhor derrama sobre a nossa vida todo santo dia. Pai, Senhor, nos ajude a valorizar tudo que o Senhor faz por nós. E que a gente reconheça a cada dia que Tu é grande, soberano e que reina para todos sempre. Que a honra e a glória seja dada a Ti,
para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos à chamada dedicação. Vamos fazer mais um momento, uma oração de gratidão ao nosso Deus pelos irmãos que continuam entendendo e compreendendo que devem contribuir na casa do Senhor, com seus dízimos, com suas ofertas, alimento para a ação social. E nesse momento eu vou pedir ao irmão Binho, Marinaldo, que faça a oração de gratidão ao nosso Senhor pela fidelidade de seus filhos e pela fidelidade do próprio Deus sobre nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Sim, Deus. nós te exaltamos, nós te glorificamos Sim, Deus. pela sua fidelidade sobre a sua igreja, Pai Sim, Deus. Santo. Obrigado, Senhor, por cada alimento que o Senhor tem sustentado a sua igreja. Sim, meu Pai. Obrigado pelos benefícios que o Senhor tem feito no meio do seu povo, Pai. Amém. Deus, no nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque nós temos uma igreja realmente que compreende, Pai, que temos que devolver aquilo que é seu, Pai. Dízimos, oferta, para que haja mantimento na sua casa, Pai Santo, que tudo, Senhor, receba diante do teu altar, Pai. Sim, nós Deus. entregamos em primeiro lugar nossas vidas, Sim, meu Pai. para que nós possamos realmente estar ligado e compreensível da sua palavra e viver no seu reino, Pai. Sim, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos. Põe a tua fidelidade sobre o seu povo para Sim, todos Deus. sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marinaldo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos à proclamação da palavra. Eu convido meus amados irmãos a abrir o texto que é em Salmos 119, versículo 105. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Com esse entendimento, meus amados irmãos, que a gente venha ouvir e obedecer a palavra do Senhor. A gente venha estar atento a compreender os princípios que o Senhor quer transmitir para cada um de nós nesta manhã. Nós vamos então prosseguir com a palavra de Deus, pregando assim o Salmo de número 40. Quero então lhe convidar a abrir o texto bíblico nesse instante e então, após a abertura do texto, nós vamos desenvolver a leitura e consequentemente nós vamos então expor o texto. Salmo 40 hoje a gente vai apenas trabalhar de 1 a 10 e eu quero pedir para que você possa ouvir, ler comigo o texto. Salmo 40, verso de 1 a 10, a parte 1 desse salmo. Semana que vem a gente vai de 11 até o verso 17. Diz assim o texto: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco, não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que o que se pode contar. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fecharei meus lábios. Não ocultei tua justiça dentro do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande assembleia teu amor e tua verdade. Vamos então todos juntos agora dizermos: esta é a palavra de Deus.
você pode fazer isso agora pelo chat, porque temos consciência de que esse texto que acabamos de ler, ele é a palavra de Deus, palavra inspirada pelo Espírito Santo. E agora ele vai nos iluminar para ajudar-nos a interpretar esse texto à luz daquilo que ele revelou. Deus, te pedimos essa graça. Te pedimos misericórdia para expormos a tua palavra e glorificarmos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos já quase no final do primeiro livro de Salmos. Estamos no Salmo de número 40. Os Salmos, todos eles têm uma proposta, os 5 livros, dentro dos 150 capítulos. A gente tem visto que a grande ideia do primeiro livro do Salmo, o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à salvação. Nesse sentido, percebemos que o rei é apresentado no capítulo de número 1, o ungido de Deus, que num cenário é Davi, aponta para o cenário da salvação do rei definitivo, que é Jesus, o Messias. Por isso, por meio desse sinal de salvação de Deus no Antigo Testamento, protegendo e salvando o seu povo, guardando e mostrando ao seu povo que valia a pena confiar nele, a gente percebe que o primeiro livro de Salmo, ele traz uma ideia clara na pessoa de Deus através do seu rei escolhido, seu rei eleito Davi. Diante disso, sabemos que esse Salmo de número 41, ele tem um título. Esse título já nos leva a entender a proposta de interpretação dele. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Esse salmo, na verdade, é um salmo de Davi, e nesse Salmo de Davi, ele é dirigido ao regente de coro, ou ao mestre de canto. Temos 57 salmos que contêm essa expressão, foram dedicados exatamente ao chefe do coro dos levitas que ministravam no santuário. O Salmo 40 é um salmo de louvor declarativo, onde, pela confiança em Yahvé e sua salvação, assim ele é louvado, porque ele salva aqueles que nele confia. Aqueles que nele confiam. Então, quem muda para a proposta aqui do Salmo de número 40, ou melhor, quem, na verdade, a gente vai ter aqui do louvor declarativo do Salmo de número 40, é uma proposta que constitui um bom exemplo de como os problemas e dificuldades levam Davi a depender continuamente do Senhor. Então, ele começa mostrando a sua jornada de esperança e confiança plena no Senhor, apesar dos seus inimigos e apesar das suas lutas. Nesse cenário, a grande ideia do Salmo de número 40, a primeira parte, essa primeira estrofe, que é de 1 a 10, nós vamos então expô-la da seguinte forma: o homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração e o louva por sua salvação. O homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração e o louva por sua salvação. Davi, ele vai desenvolver isso, na verdade, com uma só estrofe, de 1 a 10. É isso que nós temos aqui de 1 a 10. Porém, a gente tem mínimas ou pequenas estrofes no cenário de 1 até o versículo de número 10. Por exemplo, o verso 1 ao verso 3, a gente vai encontrar um Deus ouve quem nele confia e espera pacientemente. E aqui, exatamente é isso que está escrito, descrito. Deus ouve quem nele confia e espera pacientemente. Por isso que o verso de número 1 diz, esperei com paciência. Esse texto, inclusive, é muito citado em muitas situações, onde a gente está esperando já 10, 15, 20, 30, 40 anos uma situação de livramento, e geralmente esse salmo é uma canção na boca de muitos crentes nos dias de hoje. Esse salmo de Davi, então, ele mostra a sua esperança em Deus, e ele mostra que, diante dessa esperança em Deus, o rei, ele se inclinou para socorrê-lo.
Por isso que o versículo 1, ele traz essa ideia. Eu esperei e Deus se inclinou. A ideia de Deus se inclinar, ou o rei se inclinar, é exatamente a ideia de trazer o socorro. É a ideia de trazer a salvação. Nós sabemos do contexto de Davi. Davi é um camarada que está num cenário de muitas guerras. As primeiras lutas de Davi começam no relato bíblico com um urso e um leão. Ele vence os dois quando está tomando conta das ovelhas do pai. Depois a gente tem outros cenários de Davi sendo perseguido pelos da própria casa, quando ele é ungido, escolhido rei, e ele começa a sobressair nos dias de Saul, e Saul mesmo tenta matá-lo diversas vezes. Depois nós temos o próprio filho de Saul, que sucede Saul de forma equivocada, não era o plano de Deus. Aí a gente tem o filho de Saul, depois a gente tem os próprios israelitas que se unem contra Davi. Nós temos depois os jebuseus, nós temos os cananeus, nós temos todas aquelas nações pagãs se levantando, e tem uma cena tremenda, é que Davi enfrenta inclusive o seu próprio filho Absalão. Ele toma o reinado, ele planeja tantas coisas contra o rei e toma o palácio do rei e começa a governar, e Davi fica vários dias no deserto. Provavelmente uma dessas situações, a gente aqui não poderia ter como especificá-la mais precisamente, mas o contexto mostra que ele é um camarada, um rei que depende do Senhor. Talvez aqui a gente entenda aquele cenário de 1 Samuel, quando fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, o primeiro versículo, de 1 a 3, Deus ouve quem nele confia e espera pacientemente. E Davi começa dizendo que ele esperou pelo Senhor, e o Senhor se inclinou. A ideia de inclinar é a ideia de salvar, é de prestar socorro, é de dar proteção, apesar das circunstâncias. É importante nós observarmos aqui que a ênfase nesta frase de esperar com paciência não está na paciência, mas no fato de que Davi espera somente em Deus. Uma lição clara nesse cenário é que esperar em Deus é o que devemos fazer quando vivemos em qualquer situação de apuros, de dor, de angústia. A confiança tem que estar plenamente em Deus. E todos os que estão plenamente em Deus, apesar das circunstâncias, eles estão protegidos, porque o texto é claro e enfático. O Senhor se inclinou, é a ideia de prestar socorro. Logo, nós temos aqui a ideia de que Davi sabia que a salvação do Senhor não o deixaria frustrado, ou o socorro, a ação do Senhor não o deixaria frustrado. A sequência, a gente verifica os versos e exatamente agora de 2, ou melhor, de 2 a 3, 2 e 3, a gente verifica que diz que Deus o salvou. Veja que quando ele diz, o Senhor se inclinou para mim, o verso 2 diz, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os pés numa rocha, firmou meus passos. Veja que os paralelismos vão simplesmente crescendo na medida que ele mostra Deus socorrendo e Deus tirando de situações difíceis. E diz ainda, o verso 3, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muito verão isso, temerão, confiarão no Senhor. O fato de Deus se inclinar para Davi, socorrê-lo por ele, esperar nele, confiar nele. Aqui veja que a ideia é do relato de libertação decorrente ou consequentemente seguido por um louvor. E o porquê o louvor? É por isso que a gente viu aqui, o homem bem-aventurado confia e obedece ao Senhor de coração e o louva por sua salvação, a grande ideia de 1 a 10. Na verdade, o que temos é Davi claramente mostrando que por ele confiar no Senhor, o Senhor o tirou dos perigos, dos inimigos que circuncidavam, que tentavam de todas as formas a destruí-lo.
mas o Senhor era com ele, a confiança de Davi era com ele. Portanto, o que é que temos como resposta à salvação de Deus a Davi? Por ele confiar, por ele esperar em Deus. É interessante que aqui ele diz no verso 3, pôs na minha boca um cântico novo. Essa ideia de um cântico novo, por que um cântico novo? Porque se trata de um momento que Deus salvou, um momento novo em que Deus trouxe para ele salvação. Então, ele vai celebrar Deus pelo aquele feito que Deus acabara de fazer na sua vida. O verso 2 a 3, então, Davi louva ao Senhor por sua salvação e levando o nome do Senhor às nações. Tem algo aqui que é muito profundo na proposta do rei de Deus no cenário de Israel. É que Deus o protegia, Deus o guardava. E qual é a proposta desse rei? A proposta desse rei é mostrar o Deus que o salvou com louvor e adoração por essa salvação às nações. Veja que o verso de número 3 diz, muitos verão isso, temerão, confiarão no Senhor. Não só o povo de Israel, mas o cenário pagão, os gentios também veriam isso. Isso é fantástico, a gente entender esse cenário dessa adoração ao Senhor por causa daqueles que confiaram nele e tiveram dele a salvação. Por exemplo, a gente pode ver isso no cenário anterior a Davi, quando Daniel, Sadraque e Abednego, eles confiaram em Deus, não se contaminaram com as iguarias do rei, e por essa confiança em Deus, eles foram salvos da cova dos leões, da fornalha de fogo, e diante daquele ato de salvação de Deus, dos reis, diante dos reis daquelas nações pagãs, lembra de Daniel na cova dos leões? Quando ele saiu, o próprio rei que tinha mandado jogar, porque era decreto, disse, a partir de hoje, ninguém mais vai adorar outro Deus, senão o Deus de Daniel. Semelhantemente no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque esses atos poderosos de salvação, eles são, na verdade, um processo de demonstração da glória de Deus, do poder de Deus sobre os deuses e sobre os reis que tinham a vitória deles decretada aos reis, ou melhor, aos deuses deles, aos ídolos dele. Logo, a vitória do rei de Deus, aqui escolhido, eleito por Deus, representava a glória para Deus. Quando é que a gente vê esse cenário mais adiante, de forma ampla e completa, e a gente verifica esse processo desse cântico novo, desta celebração do rei e dos seus eleitos? Hoje à noite a gente vai estudar Apocalipse, por incrível que pareça, o capítulo 14 fala desse cântico novo, dos remidos e dos comprados, dos selados por Deus. Eles cantaram um cântico novo no final de tudo, quando eles já estão com Deus e o Cordeiro, e eles estão celebrando a Deus porque Deus os salvou do dragão, da besta do mar, da besta da terra. O que é que leva a gente a louvar a Deus? Os feitos poderosos do Senhor, a sua salvação, a sua graça bendita. E a sua graça bendita aqui no cenário do Antigo era mostrada por intermédio de Deus protegendo o seu rei temporário, que é Davi. Mas no cenário futuro, que é agora o Novo Testamento, é o rei Jesus, porque Jesus é o descendente do rei Davi, o rei esperado, o rei prometido. Qual é a proposta, então, desse contexto aqui? É que Deus ouve quem nele confia e espera pacientemente. Davi, então, por causa de Deus ouvir e salvá-lo e se inclinar para ele, o verso 2 e 3 diz, Davi louva ao Senhor por salvar, levando as nações. Precisamos, então, salvos por Deus, mediante Cristo, levar esse temor, levar essa graça, levar o conhecimento de Deus e a sua glória às nações. Através de Cristo, esse é o nosso grande desafio. Interessante é que termina o verso 4 dizendo, o homem bem-aventurado coloca em Deus sua confiança e se afasta dos ímpios. Veja, por Deus ouviu o servo dele Davi, tirou ele do lago, do lamaçal,
ou seja, da onda de ataque dos inimigos. Davi louva a Deus por isso, mas agora veja como termina essa primeira sessão aqui de estrofes continuadas. Veja o verso 4. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Quem é o homem bem-aventurado? Lembre-se que quando começa o Salmo, esse livro, diz que o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Ou melhor, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que o verso 4 ele traz essa ideia de bem-aventurado, replicando o princípio do Salmo 1, quando ele diz: bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor, não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Logo no verso 4, o homem bem-aventurado coloca em Deus sua confiança e se afasta dos ímpios, se afasta do pecado, se afasta dos arrogantes. Significa dizer que os que confiam no Senhor precisam seguir ao Senhor e ter uma vida íntegra, que represente o Senhor e que o glorifique também na sua própria vida. Ele representa a Deus mostrando a salvação de Deus às nações. Mas agora ele representa a Deus mostrando a sua vida íntegra. E é isso que Davi está dizendo. Olha, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e se afasta dos ímpios. Porque o verso 4 diz: bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes. A outra forma de mostrarmos a glória de Deus, o brilho, o esplendor de Deus é a integridade na vida. É uma vida compacta, comprometida com o Senhor. E nesse cenário, então, o que é que a gente tem? O homem bem-aventurado, a grande ideia, obedece ao Senhor de coração. A gente vê que ele se afasta do pecado, ele louva ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesse cenário da sua vida e da sua história. Prosseguindo do verso 5 até o verso 10 agora, nós encontramos também duas propostas muito boas. Veja que o verso 5, ele vai mostrar o motivo do louvor ao Senhor também, semelhante a essa seção de 1 a 4. Ele vai agora do verso 5 até o verso 10, ele vai mostrar o motivo do louvor ao Senhor e também o relato de Deus ao cumprimento do voto de louvor, do verso de número 9 até o versículo número 10. Vejam, então, o conceito do verso 5 a verso 8. Deus e seus feitos para com o seu povo são incomparáveis. Tanto os feitos de Deus quanto o próprio Deus, os feitos de Deus são incomparáveis. Nós temos o relato dos feitos de Deus e temos o relato do próprio Deus atuando. E aqui o salmista começa no verso 5. Olhe comigo, verso 5. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tu tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Ele está dizendo que Deus é incomparável. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar, são incontáveis. Olha, os feitos de Deus são incontáveis. Ao mesmo tempo, Deus é incomparável. Por isso que a gente verifica aqui, desse verso 5, ele está dizendo que Deus e seus feitos para com o seu povo são incomparáveis. Quem poderá descrever as maravilhas de Deus? Paulo vai assim, até inclusive anunciar lá em Romanos. Quão grandiosas são as coisas que Deus faz. Termina aí, inclusive, o Salmo 150, mostrando que devemos louvar a Deus pelos seus atos poderosos. Que atos foram esses na vida de Davi? Salvação, retorno a Jerusalém, quando várias vezes, coagido pelos inimigos, tanto da própria casa como Saul, como também os filhos de Saul, como também até o próprio filho de Davi, como os reis vizinhos. E Deus então protegeu Davi de várias formas e trouxe de volta, protegendo a promessa dele, feita a Abraão, desde Gênesis capítulo 12. E aqui Davi está declarando o motivo do louvor. Por que se louva a Deus?
é bem verdade, hoje em dia a gente vê muita gente louvando a Deus por coisas materiais. Aqui Davi está simplesmente declarando a proteção de Deus e a salvação de Deus frente aos seus inimigos. E por trazê-lo de volta várias vezes, quando em situações muito dramáticas, ele foi levado a sair lá de Jerusalém, de Sião, da cidade do grande rei. Só que agora nós temos uma cena a partir do verso 6 e que vai até o verso 8. E essa cena mostra algo que Davi diz que mesmo que Deus ele quisesse, o sacrifício não seria suficiente para Deus. Veja então o que ele diz. Do verso de número 6 a seguir. Tu não quiseste sacrifícios nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, agora o verso 7, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Na verdade, a gente tem aquela cena, e aquela cena onde, quando lá na dedicação das ofertas de Saul, e Deus rejeita, e Samuel o admoesta, lá em 1 Samuel 15, de 22 a 23. Então, a oferta que se pode fazer para Deus, trazer para Deus, é o coração e a vontade, não sacrifício sem obediência. Porque você se lembra lá de 1 Samuel 15, 22 a 23, quando Saul tinha desobedecido, e depois da desobediência ele quis levar ofertas para Deus? Vamos ver esse texto. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículos 22 e 23. 1 Samuel você encontra logo antes do livro de 1 Reis, você encontra 1 Samuel e em sequência 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 15, no versículo de número 22 e 23, a gente tem esse relato de Saul tentando oferecer sacrifício a Deus. Só que Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E ele, desobedientemente, tinha ido para a guerra e levado os despojos. E Deus, então, disse para Samuel, rejeito Saul e vou escolher um homem segundo o meu coração, e ele escolhe Davi. E nesse cenário do capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22 a 23, veja agora o que o texto vai aqui nos ensinar. 22 a 23 de 1 Samuel, capítulo 15. Então, 1 Samuel, eu estou no 2 Samuel, mas é a primeira. Capítulo 15. Capítulo 15, os versículos 22 e 23. 23. Mas Samuel disse, por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor do que sacrifícios, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Veja o verso 23. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como um rei. Na verdade, o que temos aqui é que sacrifícios de animais não agradam a Deus mais do que um coração obediente fazendo a vontade de Deus. Então, aqui Davi está trazendo essa réplica desse assunto. Por isso que ele diz no verso 6, tu não quiseste sacrifícios nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocaustos nem ofertas de expiação pelo pecado. Aí o verso 7 traz algo interessante. Ao invés de sacrifícios em desobediência, ao invés de rebeldia à palavra de Deus, o que é que Deus, na verdade, requer daquele que confia nele? O verso 7 diz algo que parece Davi oferecendo a si mesmo como sacrifício. E é interessante isso aqui, porque, veja, então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Aí a ideia do rei, isso aqui a gente vai entender melhor quando a gente verifica a ideia clara de Jesus mesmo
se sacrificando. Parece que Davi aqui está dizendo exatamente o seguinte: ele não traz a oferta ao templo, mas ele é a própria oferta. Como ele é um rei temporário, que tipifica o rei permanente Jesus, aqui está uma clara demonstração de que o rei está dizendo que um coração quebrantado na vida, na história de Davi, um sacrifício pessoal a Deus, um envolvimento com Deus, é muito mais valioso do que sacrifícios de ofertas com coração desobediente. Aqui há algo muito forte a nos dizer nesse momento, embora esse momento ele vai nos transportar para Jesus, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas às vezes você já percebeu que nós temos uma vida cristã, e essa vida cristã às vezes cheia de desobediência, cheia de vida pecaminosa, cheia de vida intimamente ligada aos conselhos dos ímpios. Aí a gente quer jejuar, a gente quer fazer tanta coisa, sem um coração quebrantado. O Salmo 51, inclusive, diz isso. Se você ler o Salmo 51, Davi vai declarar esse mesmo princípio aqui. Olha comigo no Salmo 51, essa mesma proposta. Ele vai dizer no versículo de número 6, ele diz: tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, e me ensina a sabedoria. Ele vai dizer no verso 7, purifica-me com risopo, é o Salmo 51, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Depois, aqui no versículo de número 12 e 13, ele vai trazer algo muito interessante, principalmente a partir do verso de número 16. Verso 16 do 51. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. É o mesmo princípio aqui do versículo de número 6, do 40. Agora veja o que é que acontece no verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás um coração quebrantado e arrependido. A mesma proposta do cenário de Saul. Saul é desobediente, contraria a palavra de Deus, depois traz os animais que Deus tinha dito para não trazer e vai oferecer sacrifício. O sacrifício que Deus quer, meu e seu, é um coração quebrantado agora, porque o sacrifício definitivo já foi feito. É Jesus. Às vezes a gente tem até aquele cenário de pessoas se automutilando, se autoflagelando, de pessoas fazendo coisas para tentar agradar o coração de Deus. Deus, Ele quer que você faça as coisas dentro de um coração íntegro, compactado com Ele, condensado, temente a Ele. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas para Deus sem obediência. Filho não obedece a pai e quer que Deus se agrade do seu culto, do cântico que ele oferece. Esposa e esposa que não se relacionam bem, quer que Deus ouça a oração. É preciso a gente entender que agora Davi está dizendo que Deus quer de nós é um coração semelhante ao de Cristo. Só assim Deus, Ele aceita a nossa oferta. Ele aceita o nosso louvor, Ele glorifica o nome dEle mesmo. Porque esse cenário a gente vai ver no final, na aplicação, que é exatamente um cenário semelhante ao de Jesus, lá na carta aos Hebreus. Por isso, o que é que nós temos aqui? O Salmo está mostrando que Deus quer coração, que Deus quer um coração circuncidado e não agora ofertas e sacrifícios que não representem nada, porque são ofertas e sacrifícios, primeiro, de vida de pessoas que estão integradas aos ímpios. Veja o verso 4, ele diz: o homem que confia no Senhor se afasta dos ímpios, então ele tem que ser íntegro. Mas também o que é que ele quer? Um coração confiante, porque de 1 a 3, ele espera no Senhor, ele sabe que Deus vai salvá-lo. Por isso a grande ideia, o homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração e o louva, o adora por sua salvação.
A pergunta, então, chave, onde é que a gente consegue verificar isto de forma plena, absoluta? Onde é? A gente consegue ver isso de forma plena, absoluta, na figura e na pessoa do nosso Rei. O Rei Jesus definitivo. O que é que agora, então, temos aqui como aplicação para as nossas vidas? O que Deus espera de pessoas que nele confiam, que o proclamem por seus feitos, sua salvação, refletindo a sua glória. Olha como o versículos 9 e 10 diz: tenho proclamado boas novas de justiça e grande na grande assembleia, não fechei meus lábios. A ideia é de, mediante aquilo que Deus fez, se proclamar o seu nome, anunciar o seu nome às nações, no cenário de Davi, ao seu próprio povo, mas também o povo, junto com o rei, proclamar o nome do Senhor às outras nações. Isso nos faz lembrar o cenário do Salmo 126, quando Deus salvou e tirou o povo de 70 anos do cativeiro. O Salmo 126 é uma declaração de louvor, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas não só Israel mesmo dizia, ele dizia sim, e as nações também diziam, sim, grandes coisas fez o Senhor por eles. O papel nosso, salvo por Deus, protegidos por Deus, é proclamá-lo, é anunciá-lo, e assim a gente reflete a sua glória e torna o nome de Deus temente entre as nações e entre os corações. O que Deus, na verdade, requer de nós é obediência, ou um coração obediente, e por meio dessa vida de coração obediente, a gente o anuncia em sua assembleia. Fazer isso hoje só é possível por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Logo, como a gente pode entender esse salmo de 1 a 10, a primeira estrofe? Davi entende que a única forma de obter a salvação do Senhor é somente confiar nele e esperar por sua salvação. É só confiar nele e esperar por sua salvação, mas ao mesmo tempo louvá-lo por isso e anunciá-lo diante de todas as nações. Pergunta-chave, então, como obter a salvação do Senhor? Eu quero lhe levar agora exatamente a carta aos Hebreus. Porque o texto do versículos de número 6 e 7, quando Davi fala que Deus não aceita sacrifício, mas ele mesmo se ofereceria a Deus, a gente vai encontrar esse princípio agora aplicado a Jesus. Lá no versículo de número 1 a 10 da carta aos Hebreus, capítulo 10 da carta aos Hebreus, abra comigo lá. E agora você vai encontrar esse texto mostrando que aqui Davi ultrapassa a sua forma de falar do seu sacrifício pessoal, porque ele está apontando para o sacrifício de alguém bem melhor e bem maior, bem superior a ele. Aqui, então, nós temos os versículos 1, 2, 3, até o versículo 10 eu quero ler para você. A carta aos Hebreus. Olhe comigo. Ora, sendo a lei sombra dos bem futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram de ano em ano. Ele está dizendo que agora esses sacrifícios não servem mais para nada. Eles tinham sua atuação no contexto do Antigo Testamento. Veja verso 2. Se não fosse assim, não teria deixado de ser oferecidos, ou seja, os sacrifícios de animais foram deixados de ser oferecidos. Pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez, por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios, o sacrifício do Antigo Testamento, se faz recordação dos pecados de cada ano, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz, aqui ele vai citar esse Salmo 40, os versículos que a gente tem aqui do 6 a seguir. Veja agora. Por isso, entrando no mundo, ele diz, tu não quiseste sacrifícios e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui.
No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tenho dito acima, tu não quiseste nem te agrada de sacrifícios, oferta, holocausto e oferta pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Agora disse, veja agora, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. Verso 10. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. O que é interessante é que quando Davi utiliza o princípio aqui do 6 ou 7, Davi está mostrando que agora Deus não aceita mais sacrifícios de animais. Agora é o sacrifício do próprio rei. Porque lá também o próprio rei está dizendo, se o Senhor aceitasse, mas agora no verso 6, olha o que ele diz, o Salmo de número 7, Salmo 47, eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agora ele está dirigindo a gente para Hebreus capítulo 10, e ele está mostrando que agora o sacrifício que Deus aceita não é de touros e nem de bodes. Agora é o sacrifício do próprio Filho que se oferece. O próprio Filho Jesus. E nesse cenário, então, o homem bem-aventurado confia, obedece ao Senhor de coração, o louva por sua salvação. Em quem? No corpo de Cristo, na figura de Jesus. Quando é que estamos seguros? Quando é que estamos protegidos? Quando nós entendemos o perfeito sacrifício de Jesus na cruz. Nos submetemos a Ele. O louvamos por sua salvação e andamos com uma vida afastada da iniquidade, dos pecadores, dos ímpios. Porque agora representamos e manifestamos a glória de Deus através do Filho Jesus Cristo, sacrificado pelos nossos pecados. Que nesta manhã seu coração entenda e veja Deus e o louve, e o proclame às nações, aos vizinhos, aos amigos, mostrando-lhes também a glória dele e o poder dele em salvar a sua vida. Que através da sua vida você reflita, nós reflitamos a glória de Deus, mostrada clara e explicitamente no sacrifício do próprio corpo do Senhor Jesus. Vamos adorar por isso na manhã de hoje? Nós vamos cantar. Louvemos ao Senhor. Acompanhe conosco, celebre ao Senhor conosco nesse instante. Louvemos ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. E agora juntos cantaremos mais esta canção. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos a
ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Como é bom a gente entender que devemos louvar ao Senhor pelos seus feitos poderosos, esperar na sua salvação. Meu querido, você que está passando por lutas e provações pessoais, só existe uma forma de termos nossos corações tranquilos: esperar naquilo que Jesus fez e ter confiança de que Ele virá levar-nos para Ele. Esperei com paciência no Senhor, agora tem mais sentido para você? Confiei no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, você entende agora? Quando é que Deus ouviu plenamente nosso clamor? No livro de Israel, lá no Êxodo, diz que Deus ouviu o clamor do povo depois de 430 anos. E enviou um libertador chamado Moisés, tipificando aquele que seria Jesus Cristo maior do que Moisés. Precisamos esperar. Com pandemia, com lutas pessoais, problemas na família, problemas de emprego, problemas na saúde. Espere no que Jesus Cristo fez. Em breve seremos livres de tudo isso. Seremos livres de Covid, seremos livres de AIDS, seremos livres de câncer, seremos livres de qualquer dor no corpo. Porque em Cristo nós teremos um corpo incorruptível. Louvemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor por isso. Reflitamos a glória de Deus por nos salvar na pessoa do seu Filho Jesus. Obrigado, Deus. A Ti seja a honra e a glória, o louvor e a adoração. Teu povo aqui reunido te celebra, te adora pelos teus feitos poderosos. O Senhor e os teus feitos são incomparáveis. Em Cristo, tudo que Ele fez na cruz, ninguém Deus poderia fazer. Apenas Ele. Te glorificamos e vamos contar esse poderoso feito a todos os nossos vizinhos, a todos os nossos familiares. Vamos louvar o Teu nome anunciando a Tua grandeza e a Tua salvação. A Ti seja a honra e a glória, Pai, por meio de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso culto nesta manhã, lembrando a todos os meus amados irmãos que à noite a gente está de volta às 18h30, não presencialmente ainda. Vamos terminar com a nossa súplica permanente? Salmo 90, verso 17. Vou convidar então aqui a equipe para a gente assim terminar fazendo isto. A nossa súplica permanente, Salmo 90, verso 17 diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim,
confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Um bom almoço para todos. Até mais tarde, estudando Apocalipse 14, de 1 a 5. Já estude o texto para mais tarde a gente louvar o Senhor. Até lá, se Deus quiser.